Prestem atenção, amigos, porque uma verdade fundamental precisa ficar clara: o trono celestial não está vazio. Não há espaço para dúvidas ou questionamentos. Deus reina soberano, conduzindo os destinos de homens e mulheres com mão firme. Pode parecer que o mundo ao nosso redor está mergulhado em desordem, mas a realidade é outra. O Criador mantém tudo sob controle. Quando lemos no livro de Apocalipse sobre o trono divino, somos lembrados de que, mesmo diante de acontecimentos turbulentos na terra, jamais devemos esquecer que Deus continua no comando, sentado em seu trono nos céus. Parece, às vezes, que ninguém está no controle, mas essa é apenas uma ilusão. O trono de Deus não foi abandonado, nem seu governo foi interrompido. Ele está lá, exercendo sua autoridade. Essa ideia me traz grande conforto. O trono celestial está ocupado. Um homem de fé, respeitado tanto por alunos quanto por colegas, certa vez compartilhou uma experiência marcante. Em 1967, durante uma pregação em uma capela, ele falou sobre adoração e contou aos presentes sobre um encontro que teve com o rei da Etiópia. Descreveu como foi um evento solene, explicando todos os preparativos que precisou fazer para aquele momento, as vestes adequadas, a forma correta de se dirigir ao monarca e o comportamento esperado. Então, fez uma pergunta poderosa aos estudantes: se tanta preparação é necessária para se apresentar diante de um rei terreno, quanto mais cuidado devemos ter ao nos aproximarmos do Rei dos Reis? Nossa adoração, afirmou, deve refletir a grandeza daquele a quem servimos. No meio da mensagem, algo impressionante aconteceu. O pregador, Dr. Edmund, subitamente desmaiou e faleceu ali mesmo, enquanto falava sobre adoração. Num instante, estava ensinando sobre como louvar a Deus. No seguinte, encontrava-se face a face com o Senhor que havia adorado por toda a vida. Muitos comentaram que sua passagem para a eternidade deve ter sido uma das mais serenas já vistas. Afinal, ele dedicara sua existência a cultuar a Deus, e entrar na presença divina deve ter sido algo natural para ele. Hoje, vamos explorar um trecho do livro de Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 a 11. Essas passagens nos oferecem uma visão poderosa de como é a adoração no céu. Primeiro, quero falar sobre o contexto desse culto celestial. No versículo 1, João escreve: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falou comigo, dizendo: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. De seu exílio na ilha de Patmos, João teve a visão extraordinária de uma porta aberta nos céus. Através dela, contemplou algo que nenhum ser humano jamais havia visto. Em meio ao isolamento e à solidão, ele testemunhou a adoração que acontecia ao redor do trono glorioso. Imaginem só, João, idoso e sozinho, de repente vê os céus se abrirem diante de si. O que ele presenciou foi o maior culto de adoração já realizado. O centro desse culto celestial é descrito nos versículos 2 e 3. Imediatamente, fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante à esmeralda. A palavra-chave aqui é trono. Sempre que ela aparece, devemos lembrar da soberania de Deus. O trono celestial está ocupado. Deus não está ausente, nem seu governo é falho. Ele governa sobre todas as coisas, mesmo quando a terra parece mergulhada no caos. Ao observar o trono, João tenta descrever o que vê, mas a tarefa não é simples. Afinal, ninguém jamais viu a Deus em sua plenitude. Por isso, ele recorre a símbolos. No versículo 3, explica: aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante à esmeralda. O jaspe, que hoje chamaríamos de diamante, é uma pedra multifacetada que brilha intensamente sob a luz. João diz que, ao olhar para o trono, tudo o que conseguia ver era o esplendor de um diamante. Junto a ele, havia uma pedra de sárdio, semelhante ao rubi, e ao redor do trono, um arco-íris feito de esmeralda. Ao contemplar a majestade e a beleza do Criador, João só conseguia compará-las ao brilho de pedras preciosas.
Agora, passemos ao conteúdo da adoração celestial, descrito nos versículos 9 a 11. Esses versos nos dão uma pequena amostra das canções entoadas no céu, e, sempre que os seres viventes davam glória, e honra, e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, e a honra, e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. João teve o privilégio de testemunhar essa adoração celestial e tentou colocar em palavras o que viu. Ele nos oferece apenas um vislumbre da grandiosidade que nos espera quando fizermos parte dessa grande assembleia, louvando a Deus no coro celestial. Ao redor do trono, João notou a presença de 24 outros tronos, ocupados por 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro. Esses anciãos representam a Igreja, o povo redimido por Deus. No capítulo seguinte, versículos 8 a 10, João continua sua descrição, e, havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Como seria maravilhoso ouvir o que João ouviu e ver o que ele viu! A cena é de tirar o fôlego, avassaladora, gloriosa. Anjos e a Igreja juntos, elevando louvores sem fim ao Deus dos céus. Por fim, chegamos ao clímax da adoração celestial. Vocês sabem o que é um crescendo? É quando algo começa de forma suave e vai ganhando intensidade até atingir seu ponto máximo. Nas canções de adoração descritas em Apocalipse, há um crescendo evidente. É algo fascinante. No capítulo 1, versículo 6, encontramos uma dupla doxologia: a Ele, glória e poder para todo sempre. A adoração no céu não é algo monótono ou repetitivo. Ela cresce em intensidade, em beleza e em significado, refletindo a grandeza daquele que é digno de todo louvor. Coisas agora, mas lembre-se, o que você enfrenta é leve e momentâneo. O que Deus preparou para você é um peso eterno de glória, algo tão grandioso que faz as lutas de hoje parecerem insignificantes. Paulo nos convida a fixar os olhos não no que é visível, mas no que é invisível, porque o visível é passageiro, mas o invisível é eterno. E aqui está a chave: a adoração nos transporta para esse então. Quando louvamos, não estamos apenas celebrando o que Deus fez ou faz, mas antecipando o que Ele fará. Cada nota cantada, cada oração erguida, cada momento de silêncio reverente é um lembrete de que nossa história não termina aqui. A adoração é um vislumbre do futuro, um treino para a eternidade. Por isso, ela não pode ser limitada ao agora. Ela nos puxa para fora do imediatismo das circunstâncias e nos coloca diante da realidade última: Deus reina, e um dia toda lágrima será enxugada, toda dor cessará, e toda voz se unirá em um coro perfeito de louvor. Por fim, a quarta verdade: a adoração não é sobre o que sentimos. É sobre quem Ele é. Quantas vezes entramos em um culto esperando uma experiência emocional específica? Quantas vezes saímos frustrados porque não sentimos nada? Mas a adoração verdadeira não depende dos nossos sentimentos, ela transcende eles. No céu, os seres celestiais não louvam a Deus porque estão sentindo algo naquele momento. Eles o fazem porque Ele é digno, independentemente de como se sentem. A adoração é um ato de obediência, de reconhecimento, de entrega. É como um espelho que reflete a glória de Deus de volta para Ele, não porque precisamos de uma emoção, mas porque Ele merece. Pense nisso: quando João foi arrebatado ao céu, ele não viu anjos dançando ou chorando de emoção. Ele viu ordem, reverência, propósito. Os 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono, não porque estão sentindo algo, mas porque reconhecem a soberania de Deus. Os 4 seres viventes proclamam Santo, Santo, Santo sem parar, não porque estão em êxtase, mas porque essa é a realidade eterna.
A adoração no céu é constante, não porque os seres celestiais estão sempre sentindo algo, mas porque Deus é sempre digno. Isso não significa que a adoração seja fria ou mecânica. Pelo contrário, quando nos concentramos em quem Deus é, as emoções vêm, mas elas são consequência, não o objetivo. A alegria, a paz, o quebrantamento que sentimos na adoração são subprodutos de nos colocarmos diante do Criador. Eles são como o calor do sol, não podemos produzi-lo, mas ele nos aquece quando nos expomos à sua luz. Então, da próxima vez que você entrar em um culto ou abrir a Bíblia para adorar, pergunte-se: estou aqui para sentir algo ou para encontrar alguém? A resposta a essa pergunta mudará tudo. Porque a adoração não é sobre nós, não é sobre aqui, não é sobre agora, e não é sobre o que sentimos. É sobre Ele, o Deus que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o digno de todo louvor. E quando entendemos isso, até mesmo as nossas lutas ganham um novo significado, pois sabemos que um dia, diante do trono, elas serão apenas uma lembrança distante em meio ao eterno crescendo de adoração ao Cordeiro. Mas deixe-me dizer uma coisa: o que quer que você esteja enfrentando, isso não se compara à glória que Deus tem reservada para você no futuro. Absolutamente nada do que você vive agora chega perto. Não há como colocá-los no mesmo patamar. E então ele diz: as coisas que se veem não podem triunfar sobre as que não se veem. Existe uma realidade invisível. Você sabia que ainda não vimos o Senhor face a face? Que o conhecemos com a mesma certeza com que estamos aqui, mas que um dia o veremos e seremos semelhantes a Ele. Por enquanto, porém, não o contemplamos diretamente. Nós o enxergamos pela fé, através das Escrituras. E então ele afirma: nossas aflições duram um momento, mas nossa glória será eterna. Percebe o que Paulo está fazendo? Ele está colocando lado a lado dois mundos. Um mundo celestial, onde já pôde vislumbrar a adoração em toda a sua glória, e o mundo terreno, com suas lutas e limitações. Ele está dizendo: as coisas aqui embaixo podem não ser o que você deseja, mas lembre-se de que Deus tem algo grandioso preparado para você. Não poderia ser mais claro. A adoração é o corredor pelo qual fazemos a troca entre o céu e a terra. É a avenida que nos leva do vazio deste mundo à plenitude do próximo. É a rua que nos conduz da decadência e do desânimo à renovação e à glória. Quando deixamos de adorar, nos aprisionamos no desespero desta vida. Por isso, quando você vem à igreja, não venha com uma atitude amarga em relação à adoração. A adoração não é sobre nós. É sobre Ele. A adoração não é sobre aqui. É sobre lá. A adoração não é sobre agora. É sobre então. E a adoração não é sobre um. É sobre muitos. Agora, quero compartilhar algo que me incomoda profundamente. Depois da pandemia, muitos dizem: não preciso ir à igreja. Posso adorar a Deus sozinho no meu quarto, assistindo pela televisão com uma xícara de café nas mãos. Que Deus os abençoe, mas isso não é bíblico. A Escritura diz que não devemos abandonar o ajuntamento dos santos, como alguns têm feito, mas, pelo contrário, devemos nos reunir ainda mais à medida que o dia da volta do Senhor se aproxima. A Bíblia ensina que, quanto mais perto estivermos desse momento, menos deveríamos nos afastar da comunhão, e mais deveríamos estar com o povo de Deus. Sei que muitas pessoas, especialmente mulheres, sentem que podem adorar a Deus sozinhas, apenas elas e a televisão. Mas, biblicamente, essa ideia está completamente fora de contexto. No livro de Apocalipse, para cada vez que vemos um indivíduo adorando, há 5 exemplos de adoração corporativa, multidões reunidas ao redor do trono, louvando a Deus juntos. Não acredito que estejamos na vontade de Deus quando decidimos nunca mais voltar à igreja. É difícil demais, alguns dizem. E é mesmo, para todos nós. Mas a igreja é onde Deus realiza sua melhor obra. É onde Ele diz que devemos estar. Juntos. Você não pode se reunir ficando em casa, na sala de estar. Não existe cristianismo isolado. Já disse muitas vezes que a palavra santos na Bíblia está sempre no plural. Nunca se refere a um único crente vivendo sua fé sozinho. Por isso, mais um lembrete forte sobre a importância dos irmãos e irmãs na sua igreja local.
Quando lemos Apocalipse, não há como ignorar, o céu está cheio de grandes ajuntamentos de adoração. A adoração corporativa não é apenas importante, ela é um vislumbre do céu. Quando você adora com o coração cheio, é como se estivesse no céu por um breve momento.